Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Essa é a aula 2 sobre o Teorema de Pitágoras. Então eu sugiro, para quem não assistiu a aula 1, que assista antes dessa para que você tenha um entendimento completo sobre o conteúdo, certo? Na aula de hoje, o nosso objetivo é demonstrar o Teorema de Pitágoras, ou seja, é provar que, dado um triângulo retângulo de medidas A, B e C, a gente provar que existe essa relação, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Perfeito? Bem, antes de mais nada, é interessante que a gente pense como que se prova um teorema matemático. De uma forma geral, a gente parte de um início e, utilizando argumentos lógicos, a gente vai chegar a uma conclusão. Essa conclusão nós damos o nome de tese. Bem, esse ponto de partida que a gente vai considerar, vai ser o triângulo ABCD, né, de hipotenusa A e catetos B e C. E aí a gente vai chegar nessa relação da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Aqui. Bem, vamos para a demonstração em si. Para fazer isso, nós vamos considerar, veja bem, um quadrado ABCD. Olha aqui do outro lado do quadro. Está aqui esse quadrado representado. A, B, C e D são seus vértices. E nós vamos considerar também um triângulo RST. Aqui desenhado, o triângulo RST, cuja hipotenusa mede A e os catetos medindo B e C. Está aqui, a hipotenusa de frente para o ângulo reto e os catetos medindo B e C. São as duas figuras que nós vamos considerar para essa demonstração. Bom, o segundo passo vai ser marcar sobre o quadrado ABCD, sobre o nosso quadrado, os pontos M, N, O e P, tal que AM vai ser igual a BN, CO igual a DP, e esses segmentos todos vão ser iguais ao nosso cateto B do triângulo. E o segmento MB, os segmentos MB, NC, OD, PA vão ser iguais ao cateto C do nosso triângulo considerado. Bom, como é que a gente vai fazer isso lá no quadrado? Vamos organizar essa informação. Então, a gente tem que marcar sobre os lados do quadrado os pontos M, está aqui, N, O e P. M, N, O, P, de tal forma que esses segmentos menores, agora a gente vai entender melhor o que está escrito lá, os segmentos menores AM, BN, CO e DP sejam iguais ao tamanho do segmento RS, do lado RS, do cateto B do triângulo. Então, aqui vai medir B, aqui vai medir B, aqui também vai medir B e de D a P também vai medir B. Pois bem, e o segmento maior que se formou aqui, sobre esse lado do quadrado, os segmentos maiores, tem o tamanho do cateto C. Então, de M a B vai ser C, de N a C maiúsculo vai ser aqui o C, minúsculo, de O a D vai ser C, e de P a A também vai ser C. Perfeito, fizemos a marcação desses pontos. O nosso passo seguinte vai ser unir esses pontos que nós marcamos sobre os lados do quadrado, M, N, O e P. Então veja bem, eu vou fazer essa união para a gente seguir com a demonstração. Pronto, marquei aqui. Vou marcar aqui também, né, traçar esse segmento,
que une os pontos PM. Vou traçar esse outro segmento aqui, que une os pontos P e O, e o segmento que vai unir os pontos N e O. Pronto. Perfeito. Formou-se dentro do quadrado ABCD uma figura de 4 lados, ou seja, um quadrilátero, tá? E esse quadrilátero, se a gente for observar, o nosso quadrado ficou dividido em 1, 2, 3, 4 triângulos, tá? Aqui na borda, e esse quadrilátero, nessa figura de 4 lados aí no meio. Bom, o nosso passo seguinte vai ser mostrar, usando argumento lógico, obviamente, que esses 4 triângulos aqui, eles vão ser exatamente o triângulo RST, nosso triângulo considerado. Porque a forma como nós construímos essa figura, a gente pode mostrar que isso é verdade. Então, veja bem, para fazer isso, algo que a gente tem que entender é que o quadrado ABCD, ele é quadrado pelo seguinte fato, ó, e realmente isso acontece. Ó. Esse lado aqui vai ser igual a esse lado, igual a esse e igual a esse lado aqui também. Olha, esse pedaço pequeno mede B, de A a M. De M a B mede C, ou seja, esse lado todo mede B mais C. Aqui é a mesma coisa, mede B, mede C, o lado do nosso quadrado maior é B mais C, e assim para os outros dois lados. Então, de fato, isso aqui é um quadrado, tá? Não ferimos esse argumento. Bom, agora, algo também importante. O quadrado, não só os lados dele são iguais, os 4 lados iguais, como os ângulos aqui também são iguais, tá? E esses ângulos são todos iguais a 90 graus, ou seja, são ângulos retos. Aí sim nós caracterizamos um quadrado, tá? Pronto. Quadrado, porque ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais, e eles são todos iguais a 90 graus. Muito bem. Veja bem, agora nós temos condições de mostrar que esses 4 triângulos aqui, eles são o que nós chamamos matematicamente de congruência, tá? Que eles são congruentes, os triângulos. São triângulos iguais, né? Modo informal de dizer. Triângulos congruentes são triângulos iguais. Vamos mostrar isso. Só que, para mostrar isso, nós vamos abrir esse parêntese aqui. Vamos olhar para essas duas figuras e tentar entender o que são triângulos congruentes. É muito simples. Provar que um triângulo é o mesmo do outro. Bom, para fazer para mostrar isso, por definição, a gente tem que provar que os 3 lados de um triângulo é igual aos 3 lados do outro triângulo. E que os 3 ângulos internos de um triângulo é igual aos 3 ângulos internos do outro triângulo. E aí a gente prova que eles são iguais, certo? Só que, vamos considerar agora esses lados. Aqui, x, y e z, do triângulo vermelho. Vamos considerar esse ângulo aqui, vou chamá-lo de alfa. E para esse triângulo azul, eu vou só dizer que esse lado aqui ele mede x, que esse lado mede y e que esse ângulo formado entre os lados x e y mede alfa também. Certo? Bom, existem o que nós chamamos de casos de congruência, né? De triângulos, que não necessariamente precisa provar a igualdade dos 3 lados e a igualdade dos ângulos internos, os 3 ângulos internos. Basta que a gente prove o seguinte. Por exemplo, que se 2 lados, tá, dos triângulos são iguais, como aqui é x, aqui é y, aqui é y, e o ângulo formado entre esses lados, formado por esses lados, né,
é igual. A gente consegue provar usando um caso de congruência que nós chamamos de lado, ângulo, lado. E olha como é isso mesmo, ó, o ângulo entre os lados, ó, o ângulo formado pelos lados. Por isso que é lado, ângulo, lado. Isso aí chama de caso de congruência. Bom, e aqui, como isso é verdade, um lado mede x, o ângulo é o mesmo, o outro lado mede y e do outro triângulo também. Então a gente mostra, através desse caso de congruência, que esses triângulos são congruentes. E aí a gente, claro, para concluir, veja bem, se esse lado aqui, z, que está de frente para o ângulo alfa, nesse triângulo, para o outro triângulo, então, também, de frente para o ângulo alfa, esse lado vai valer z. E que se esse ângulo agora, desse primeiro triângulo, medir beta, e esse beta é o ângulo de frente para o lado x, claro que de frente para o lado x nesse triângulo, já que ele se trata do mesmo triângulo, também vai medir beta. E que se esse ângulo aqui medir gama, de frente para o lado y, então esse ângulo aqui também, de frente para o lado y do outro triângulo, também vai medir gama. Certo? Então vamos lá voltar para cá. Então o que a gente quer? A gente quer, vamos olhar esse triângulo aqui, porque está na mesma posição desse. Tá? Que eles são congruentes, ou seja, é o mesmo triângulo. Esse triângulo é igual a esse. Bom, esse lado mede B, esse também mede B. Esse lado mede C, esse aqui também mede C. E olha o ângulo formado entre esses lados. É o ângulo reto, e aqui também. Logo, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos realmente são iguais, são congruentes. Perfeito. A mesma coisa vale para os outros triângulos, né? Ó, lado B, lado B, lado C, ângulo entre esses lados. Então esses dois triângulos também são congruentes. É o mesmo triângulo. Aqui também. E aqui também é a mesma coisa. Você prova, né? Pelo caso lado, ângulo, lado. Perfeito. Então esses quatro triângulos aqui, nós acabamos de provar que é igual ao nosso triângulo considerado. Pois bem, agora nós vamos mostrar que esse quadrilátero, essa figura de quatro lados aqui que está em vermelho, é um quadrado, tá? Para mostrar que essa figura aqui é um quadrado, o que a gente vai fazer? É simples, só a gente considerar os ângulos desse nosso triângulo original. Aqui, por exemplo, vai medir alfa e aqui beta. Considerei aqui. Bom, algo que a gente tem que saber é que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Só que aqui já tem 90. Então, o que eu posso afirmar de alfa e beta? É que se eu somar esses dois ângulos, o resultado com certeza vai ser 90 graus. Claro, porque 90 mais 90 é 180. É o que sobra, né? Para que a soma dos três dê 180. Pois bem, feito isso, agora nós vamos colocar esses ângulos aqui, já que eles todos são idênticos, já mostramos isso, são congruentes. Ora, o ângulo alfa está de frente para o lado B, então esse ângulo aqui também vai ser alfa. Lado C, esse ângulo vai ser beta. Esse ângulo de frente para o lado B é alfa e esse ângulo de frente para o lado C, beta. Esse aqui de frente para o lado B vai ser alfa e aqui vai ser beta. Esse ângulo aqui que está de frente para o lado B também vai ser alfa e esse daqui que está de frente para o lado C vai ser beta. Legal. Agora, fica fácil mostrar que essa figura é um quadrado. Por quê? Porque eu sei que alfa mais beta é 180. Então, esse ângulo todo aqui, a gente diz que ele é um ângulo de meia volta. É algo assim, ó. O ângulo de meia volta, ele tem exatamente 180 graus.
Então, se eu completar aqui, vai dar 180, né? Alfa mais beta é 90, então para 180 falta 90. E assim vale para todos, né? Alfa mais beta é 90, para 180 aqui tem que ser 90. Para cá também. Para cá também. Pronto. Então nós mostramos, provamos que esse quadrilátero é um quadrado. Então fizemos tudo isso para simplesmente mostrar para a gente que o nosso quadrado original, considerado, ele pode ser dividido, né, recortado, como se fosse um quebra-cabeça, em 4 triângulos iguais, congruentes, né, falando tecnicamente, e um quadrado aqui, inclinado. Bom, esse pedaço aqui conclui-se que é só para a gente mostrar, escrever que os triângulos eles são congruentes. Esses 4 triângulos são congruentes, é o mesmo triângulo RST, tá? Eu vou só escrever isso daqui e para a gente finalizar a demonstração. Então, o triângulo AMP, vou só colocar isso aqui, AMP, que a gente já mostrou através da congruência de triângulo, que o triângulo MBN, o triângulo NCO, ODP, são todos congruentes ao triângulo RST. E o caso de congruência, tá? Para a gente deixar bem justificado, nós já mostramos que é o lado, ângulo, lado. Bom, para finalizar então a demonstração, nós vamos calcular a área do quadrado original, ABCD, de duas formas. A primeira forma vai ser, como eu falei, é como a gente tivesse agora um quebra-cabeça, e que cada peça, que são os triângulos e o quadrado central, o quadrado aqui no meio, se nós juntássemos, recorta eles, e se nós juntássemos da forma como está aqui, vai exatamente formar, preencher a área do nosso quadrado original, né? Vai preencher perfeitamente. Então, olha só, vamos fazer assim. Então, a área do quadrado ABCD pode ser a soma das áreas do quadrado MNOP, e aí a área desse quadrado nada mais é do que lado vezes lado, tá? E como esses triângulos são aqui congruentes, não esqueça, a hipotenusa desses triângulos mede A. Vou colocar aqui pra gente. A e A. Então, olha só, multiplicando para calcular a área dessa superfície, A vezes A, que é a mesma coisa que A ao quadrado, mais 4 vezes, porque são 4 triângulos. E como é que calcula a área do triângulo? Muito simples. Calcular a área do triângulo é só multiplicar a base dele pela altura. E no triângulo retângulo, a base vai ser um dos catetos e a altura vai ser o outro cateto. Então vai ser base vezes altura, B vezes C, e a gente divide isso por 2. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, basta multiplicar essas medidas e dividir por 2. Tá aqui, então. Essa é uma forma, essa expressão, tá? É a expressão que determina a área do nosso quadrado maior, ABCD. A outra forma seria olhar o nosso quadrado por si só. Já que calcular a área do quadrado basta multiplicar lado vezes lado, e a gente já viu que o lado desse quadrado ABCD nada mais é do que a soma do segmento B, de tamanho B, com o de segmento C. Vai ser B mais C. Ora, então vai ser B mais C vezes B mais C, que é a mesma coisa que ser B mais C ao quadrado. Muito bem. Então, olha só, como essas duas expressões aqui calculam a área do mesmo quadrado, é lógico que elas vão ser iguais. Tem que ser igual, já que calcula a área do mesmo quadrado. Muito bem. Agora vamos fazer os cálculos e as simplificações. Veja bem, aqui eu posso dividir 4 por 2, que o resultado vai dar 2.
E aí essa expressão ela fica assim. A ao quadrado mais 2 vezes B vezes C. Igual. Aqui nós temos o que nós chamamos de quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente desenvolve? Toma cuidado, que não é B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? É assim, vamos chamar esse elemento da esquerda de primeiro termo e esse elemento da direita de segundo termo. E aí o desenvolvimento é assim. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo, B, vezes o segundo termo, C, mais o quadrado do segundo termo, que é C, C ao quadrado. Tá certo? Só ajeitar aqui para ficar direitinho. Pronto. Legal. Agora veja uma coisa aqui. Esse mais 2BC está tanto no primeiro lado da igualdade quanto no segundo. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse daqui para cá, para o outro lado. De que forma? Já que é uma igualdade, se eu quero mudar de lado, ou de membro na equação, basta usar a operação inversa. Se aqui ele está somando, quando ele vir para esse outro lado, ele vai passar subtraindo. Então, olha como é que vai ficar. Vou repetir essa expressão, vai ficar assim. A ao quadrado mais 2B vezes C menos 2 vezes B vezes C, e isso vai ser igual, o que sobra aqui? B ao quadrado mais C ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. Veja bem, aqui a gente tem o mesmo elemento com sinal trocado. É como se a gente tivesse 5 menos 5, que vai dar 0, né? São elementos simétricos. Então a gente pode usar a lei do cancelamento, ó. Isso vai dar 0. E que 0 mais A ao quadrado é o próprio A ao quadrado. Então olha como é que fica. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Galera, provamos o teorema. Usamos essa sigla aqui, ó, CQD, que significa como queríamos demonstrar. Está provado o teorema de Pitágoras usando argumento lógico. Perfeito? Então, por que a gente está fazendo essa demonstração? Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar para você que na matemática as coisas não caem do além. Tem toda uma situação teórica que vai fazer com que exista uma relação entre os lados, entre as medidas dos lados do triângulo retângulo. E essa aqui é apenas uma demonstração. Tá? Existem outras, na verdade existem muitas demonstrações do Teorema de Pitágoras diferentes. Eu escolhi essa porque achei bem interessante. Mas não se preocupe se você não entendeu totalmente essa demonstração, porque, na verdade, o grande objetivo foi fazer você entender que as coisas não caem do além, não vêm do além em matemática. Tem toda essa situação por trás de mostrar que a relação é válida e não só aplicar o conhecimento. Então, na nossa próxima aula, a gente já vai mostrar na prática, resolvendo exercício sobre esse teorema. Tá certo? Então, eu agradeço desde já a companhia de todos. Não deixa o seu like, claro, que se você gostou da aula. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E se inscrever aqui no canal, porque essas 3 coisas vão fazer com que a gente fortaleça bastante e continue trazendo conteúdo aqui para você. Tá ok? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.